Amém, irmãos? Estamos de volta aqui na segunda parte do vídeo, né? Então a gente vai ler Atos 3 a partir do 18. Atos dos Apóstolos 3 a partir do 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Então, olha só, Deus aqui, ele cumpriu o que ele tinha anunciado pela boca de todos os profetas. Então, nos patriarcas foi uma revelação, né? Uma sementeira, uma semeadura da palavra, na época dos patriarcas. Então, ela avançou agora para os profetas numa revelação, avança mais ainda a revelação, ó. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo, então olha só, pela boca dos profetas ele anunciou o quê? Que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que evite eles e que envie ele o Cristo que já foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Olha só que interessante, agora está falando aqui no livro de Atos, que isso aqui é o discurso de Pedro no templo, é Pedro que está falando. Você olhar lá no título, é o discurso de Pedro no templo. Então ele está falando aqui, no 21, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que falou pela boca de seus profetas. Então diz que o céu, Jesus ele ascendeu, né, foi recebido no céu, e diz que existe um período dele ficar no céu, até a restauração, né, até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou, e diz que Deus falou pelas bocas dos profetas dessa restauração, que vem sendo feita por intermédio da história. Aí 22, é a mesma coisa agora que a gente leu lá em Deuteronômio. Isso aqui é de uma forma mais explicada, né? Lá em Deuteronômio está um pouco mais oculta, mas aqui fica mais claro. Versículo 22. Disse na verdade Moisés. A mesma coisa lá. Aqui está falando com relação àquele texto que a gente leu de Deuteronômio. Era Moisés falando que viria um outro profeta que seria maior que ele mesmo, né? E que era para seguir aquele outro profeta. Não ficar como os judeus hoje que não têm revelação, que continuam na Torá, continuam no Velho Testamento. Eles não avançaram na revelação de Deus, por não ter discernimento da história. É isso que eu estou falando para os irmãos. Deus ele se revela através da natureza, das escrituras e da história. Então os judeus, por não ter um discernimento de Deus correto e nem da história, das escrituras, eles ficaram em Moisés e estão em Moisés até hoje. Não avançaram na revelação. Não, tu vê que o próprio Moisés, lá em Deuteronômio, fala isso, que viria um profeta maior que ele, que era para seguir aquele profeta, que era Jesus Cristo. Agora em Atos aqui 22, 3, 22, está revelado isso. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, que é o Senhor Jesus Cristo. Então a revelação agora avançou a revelação de Deus, né? Em Cristo, a ele ouvir, né? E nele habita toda a plenitude de Deus, né? Toda a verdade de Deus está contida em Cristo. Em tudo quanto a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Tudo, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Só até isso, ó. Então, o que a gente estava falando, né, irmãos?
A revelação ela avançou em Cristo, né, no Novo Testamento. E Cristo, não que Deus ele não se revele no Velho Testamento, Deus ele se revela também na história, em toda a Escritura, não só no Novo, mas o que nós devemos procurar é uma expressão de Deus em todas as coisas. Nós devemos procurar uma expressão de Cristo na lei, porque a lei testifica dele. Então, a lei fala do próprio Senhor. Então, nós procuramos na lei uma expressão de Cristo, que é a imagem exata de Deus, do Pai, né? Nós procuramos nos Salmos uma expressão exata de Cristo, porque os Salmos, eles falam do Senhor Jesus, né? Nós procuramos uma expressão de Deus nos profetas, que é a expressão do próprio Cristo. Como nós lemos aqui, né, que eles falam do próprio Senhor Jesus, né? E esse período, olha só que interessante, Atos 3, a gente estava em Atos, né? Vou voltar lá para Atos. Voltar lá para Atos. A gente estava em Atos 2, né? Atos 3. Não, Atos 2 ainda. Atos 2 ainda. Atos 2, 34. 34 e 35. Atos dos Apóstolos 2, 34 e 35. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, né? Ao Pai aqui falando o Filho. O Pai falando ao Filho, né? Disse o Senhor, o Pai, ao meu Senhor falando ao Filho: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, né? Então isso aqui é o que eu estava falando do outro texto que a gente leu de Atos, né? O outro texto lá que existia algo, né? Cristo assentado nos céus, foi entronizado, e existe um período da restauração de coisas, né? Que estão sendo restauradas pelo próprio Pai, né? Então aqui ele está falando isso, ó. O Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, o Pai falou para o Filho: assenta-te à minha direita, né? Então agora, depois da obra consumada na cruz, o Senhor ascendeu e se assentou à destra do Pai, né? E agora esse período que o Senhor está assentado à destra do Pai, ele tem um propósito do próprio Pai. E ele tem que ficar nessa posição à destra do Pai até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, no decorrer da história eclesiástica, da história bíblica, todas as coisas, todos os inimigos, eles vêm se levantando e sendo colocados debaixo dos pés do Senhor. Eles se levantam com mentira, com falsidade, com trevas, né, com todo tipo de abominação, e cai, esses principados eles caem e são colocados pelo próprio Pai por debaixo do estrado dos pés, né, que essa aqui é a profecia que lá em Gênesis diz que a semente da mulher, né, viria da semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, né? Então, quando o Senhor agora foi assunto aos céus e se assentou à destra do Pai, agora vem de inimigo a inimigo sendo colocado debaixo dos pés do Senhor, né? E é o Pai mesmo que está fazendo isso, né? Ele fala, o Pai falou para o Filho agora, disse o Senhor ao meu Senhor, o Pai falou para o Filho: assenta-te à minha direita, assenta-te aqui ao trono aqui ao meu lado, até que eu ponha, o próprio Pai, eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Então esse é o propósito de Cristo
né, da ascensão de Cristo, entronização de Cristo nos céus, que o Pai colocaria todas as coisas, né, venceria todos os inimigos de Cristo e colocaria todos eles debaixo dos pés do próprio Senhor, né? E a gente vê que toda a revelação das Escrituras, nós não precisamos de uma nova revelação, de uma nova Bíblia, né? Na verdade. Nós precisamos sim da revelação das Escrituras, de Cristo nas Escrituras, conhecer mais de Cristo na Escritura e que Cristo ele seja mais revelado nas Escrituras. Mas não temos necessidade de outros livros, por exemplo, tem livro do Alcorão que só fala trevas, né? São totalmente maligno, obras mesmo malignas. Livro dos Mormons. Então são livros que contradizem as Escrituras, a revelação, a inspiração do Espírito Santo que está nas Escrituras, que foram inspiradas pelo Espírito Santo, né? Para que fossem escritas, né? Por Moisés, pelos profetas, né? E pelos apóstolos. E o próprio livro a gente vai ver lá em Apocalipse, ó. Lá em Apocalipse, no finalzinho, Apocalipse 22, se eu não me engano, é o último capítulo. É isso mesmo, Apocalipse 22, do 18, a partir do 18. A conclusão do livro. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Né? Então, toda a Escritura ela foi inspirada por Deus. Né? Foram homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram as Escrituras Sagradas. A gente não precisa de mais nada do que está aqui. Né? O que nós precisamos nas Escrituras é ter mais revelação de Cristo. Né? Hoje nós conhecemos um pouco de Cristo. Amanhã nós vamos nas Escrituras. Cristo ele vai se revelando mais para cada um de nós. E nós vamos conhecendo mais o Cristo das Escrituras. O Cristo que os apóstolos falavam. O Cristo que os patriarcas falaram. O Cristo que os salmos falam. Né? Que os profetas falam. Que os apóstolos falam. Né? Então, de pouco a pouco, Cristo cada vez mais vai sendo revelado pelas Escrituras para cada um de nós. Né? Então, esse é o conceito. Não acrescentar nenhuma palavra, mas sim a revelação de Cristo, ela vai crescendo cada vez mais, nós vamos conhecendo mais de Cristo. Né? A gente vê, vou estar encerrando, que Cristo, depois que ele ressuscita, o Senhor Jesus, depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias aqui ensinando aos discípulos, aos apóstolos. Né? E o que foi que o Senhor, nesses 40 dias, ensinou a eles? Você vai ver em Lucas, né? Lucas, se eu não me engano, acho que é 24. Lucas 24. Lucas 24, 27. A partir do 25. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do 25. Todos os irmãos conhecem, né, que é a passagem dos 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam vindo de Jerusalém depois da crucificação de Jesus. Né? Então, para eles, Jesus tinha sido crucificado.
E Jesus se coloca ali do lado dos dois ali discípulos que estavam voltando para suas aldeias, né, de Emaús, porque o Senhor tinha sido crucificado, e eles aguardavam, né, que ele reinasse em Jerusalém, né? Estavam esperando isso, que o Senhor entrasse em Roma, né? Que o Senhor entrasse lá em Roma e assumisse o reino terreno, né? Aí Jesus é crucificado, eles meio que ficam frustrados, sem entender nada, e cada um volta para sua aldeia. Então, aqui o partido 25 fala assim, ó, e então lhes disse Jesus, ó nécios e tardo de coração para crer, tudo o que os profetas disseram. Olha só, diz que Jesus está falando que eles são tardos para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então era isso que Jesus, depois que ele ressuscita, né, fica 40 dias aqui, é o que ele fica ensinando para os apóstolos e para os discípulos. Então ele fica ensinando o que os profetas falavam dele, que eles não tinham clareza disso, né? Que os livros dos profetas, eles testificavam de Cristo. Então Cristo fala, tá vendo essas coisas aqui que o profeta falou? Tá falando de mim. Tá vendo isso aqui que esse outro profeta falou? Tá falando de mim. Então ele começa por Moisés, né? Você está vendo aqui que está falando aqui no livro de Moisés? É isso aqui, é a respeito disso aqui de mim. Está vendo isso aqui que a lei de Moisés fala aqui na lei? Está falando desse aspecto. Está vendo essas festas aqui que o povo comemorava? Está falando de mim. Está vendo aqui os livros de Salmos? Está vendo essas coisas aqui? Estão testificando de mim. Então o Senhor começa e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, essa é a semente, né? É a revelação de Deus nas Escrituras no decorrer da história. E agora, no período da igreja, nós temos uma revelação plena, que é do nosso Senhor Jesus. Né? Esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. Temos que ouvir o que os profetas do Velho Testamento têm a nos dizer a respeito de Cristo. O que Moisés tem a nos dizer a respeito de Cristo. O que a lei ela tem a nos dizer a respeito de Cristo. O que os salmos têm a nos dizer a respeito de Cristo. E o que os apóstolos têm a nos dizer com relação a Cristo também. Só para terminar, irmãos, 1 João 5, vou estar lendo esses versículos, 2 versículos de 1 João. É, 1 João 4, 6. Primeira João 4, 6. Fala assim, ó, 1 João 4, 6. Nós somos de Deus. Nós quem somos de Deus? Os apóstolos. Nós somos de Deus, são os apóstolos. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Então, o que João está falando aqui? Ó? Nós, os apóstolos, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, que você tem um conhecimento exato, correto de Deus, ouve os apóstolos. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Então, quem não ouve os apóstolos não é da parte de Deus. Porque quem é da parte de Deus e conhece Deus, o Deus verdadeiro das Escrituras,
ouve os apóstolos. Nisto, olha só agora a parte B do versículo. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Qual é o espírito da verdade e qual é o espírito do erro? O espírito da verdade ouve o que os apóstolos, por intermédio das Escrituras, falam de Cristo. Porque muitas vozes têm se levantado nesse mundo. A gente vai ouvir muita coisa com relação a Cristo. Mas e se isso não condizer, não estiver de acordo com o que os apóstolos falam de Cristo, é mentira do diabo, né? Porque a gente ouve hoje falar muita coisa, se levantam muitas vozes, mas é assim que a gente descobre, né? E nos é revelado o espírito da verdade e o espírito do erro, né? Nós sabemos que os apóstolos são de Deus e aquele que tem um conhecimento correto de Deus ouve o que os apóstolos revelaram de Deus nas Escrituras, né? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve os apóstolos. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Por isso que nos primórdios da igreja, fala lá que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos ensinavam Cristo. Quando a gente vai estudar lá, a gente vai ver que os apóstolos eles ensinavam com relação a Cristo, né? Por isso que naquela época lá, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era o ensinamento de Cristo, na comunhão, no partir do pão. E essa comunhão ela também era em Cristo. O partir do pão, que é uma expressão de Cristo, né? uma expressão da morte e ressurreição do Senhor, e nas orações. Amém, irmãos? Vamos ficar por aqui, né? Que o Senhor abençoe, guarde os irmãos, nos dê graça e que cada vez mais o Senhor venha se revelar a cada um de nós por intermédio do seu Filho, que é a expressão exata de Deus. Pai, te louvamos nessa manhã, Pai, te bendizemos, louvamos o teu nome, tu que és a expressão exata do Pai, Senhor, tu és tudo que nós deveríamos ser. Pai, cada vez mais que a sua revelação venha, Pai, nos edificar, que nós venhamos, Pai, crescer em Ti mesmo e cada vez mais nós venhamos diminuir, que Tu venha aparecer e que nós venhamos sumir, que a Tua vida venha ser revelada em nós, que a Sua palavra ela venha ser escrita na nossa mente e que a Sua palavra ela venha ser escrita no nosso coração. E essa palavra, Pai, em nós, ela também venha se fazer carne em nós. E que nós venhamos ser a Tua imagem verdadeiramente como o Senhor nos fez. Tua imagem e a Tua semelhança. Para a honra e para a glória do Teu nome. Louvamos o Teu nome e te bendizemos. Amém.